vendo essas imagens aí, é de um projeto novo que a gente vai mostrar aqui no canal. E é um projeto de bioconstrução, nova técnica aqui também, né? A técnica não é nova, mas aqui no canal a gente nunca mostrou e eu sempre tive vontade de acompanhar uma obra dessa. E quem que vai fazer é o arquiteto Mário, que fez o paisagismo de casa. É uma casa muito especial para ele. Hoje ele vai contar tudo pra gente aqui. Bem-vindo, bem-vinda. Mário, conta por que esse projeto é tão especial para você. Nossa, eu acho que até é um dos projetos mais difíceis de fazer, justamente porque é um projeto para mim e para minha família, né? Meus pais e meus irmãos. Então a gente já está há bastante tempo pensando e agora chegou a hora da gente poder iniciar a obra. E é um projeto sem cliente, então você manda, você faz o que você quer nesse projeto. Pois é, eu estou cumprindo todos os papéis, né? Do arquiteto, o cliente, né? Tudo junto. E todo mundo concorda, seus irmãos, seus pais, tá tudo bem? Tá bem harmônico até o momento, tranquilo. E o que uma casa, uma obra tem que ter para ser considerada bioconstrução? Olha, em geral, a gente associa a bioconstrução a uma técnica construtiva feita com materiais naturais, materiais que não são poluentes e nem tóxicos. E o desejável é também que esse material tenha disponível no local, né? Porque também não adianta a gente fazer uma obra com madeira num local onde eu não tenho madeira disponível, né? Então eu vou ter um impacto ali de transporte que tem que ser considerado também dentro da sustentabilidade, né? E aí você estava me explicando antes aqui que tem uma diferença, então, de bioconstrução para bioarquitetura. Bioarquitetura, Exato, isso, para bioarquitetura. E o que é a bioarquitetura? A bioarquitetura foi um termo até cunhado pelo arquiteto Johan van Lengen, né? O autor do Manual do Arquiteto Descalço. E aí a bioarquitetura, ela abrange um pouco além da técnica construtiva em si. Envolve a questão do formato, o desenho da casa, a disposição dos cômodos, a relação do ambiente construído com a área externa, o tamanho e a posição das janelas. Então vai um pouco além só da técnica construtiva em si. Para ela ser tanto sustentável quanto saudável para quem vai morar ali também. Exatamente, E aí a gente também então incluiu, né, nesse projeto os parâmetros do selo Casa Saudável, onde um dos parâmetros é a sustentabilidade, mas existem outros 9, né, que são relacionados para poder ter sim um ambiente que seja saudável e que a natureza não pague o preço por isso. Conta pra gente em cima desse projeto então. O que é a bioarquitetura? Conta, como é que você pensou? Bom, a primeira coisa que a gente faz é uma análise mesmo do lote, né? Como a gente já tem até um vídeo no canal, o que a gente tem que levar em consideração quando vai escolher um lote. No caso, esse lote ele já existia, é o último lote no condomínio e ele está numa área mais baixa. A primeira coisa que a gente vai fazer é identificar onde nasce o sol, onde ele se põe, os ventos predominantes e uma análise do entorno. Ali a gente tem uma vista, apesar do lote ser mais baixo, a gente tem uma vista privilegiada ali porque tem uma divisa de um riacho e o outro lado ainda é uma fazenda. Então tem um pequeno fragmento ali de mata, até algumas vaquinhas que passam lá no final da tarde. E a gente tem um vizinho só. Então isso já é um ponto importante de ser considerado. Depois a gente olha a questão da topografia. E isso foi um ponto determinante até para o partido da casa. Originalmente ela seria um sobrado, porque o terreno ele tem um declive bem acentuado. Numa das faces, que depois a gente consegue ver aqui na maquete, ela a 5 metros da testada já estava menos 6 metros. Né? Então a primeira ideia era fazer uma laje, fazer a casa no nível da rua e aproveitar a parte de baixo para uma área de lazer. Mas com um aumento exorbitante dos preços, especialmente de cimento, concreto e aço, inviabilizou economicamente esse partido. E aí a gente acabou indo então para um partido a primeira ideia já era utilizar o solo, a terra ali do local, e aí a gente então foi para uma casa térrea, e aí a gente aumentou o número de paredes que vão ser feitas com terra crua, com a terra do próprio local. Então vamos ter parede de taipa de pilão. Exatamente. Eu quero muito ver isso. A taipa de pilão é uma das técnicas que eu mais gosto, assim, e ela tem uma grande eficiência energética, né? Então no sentido de que quando tá calor, realmente a casa vai ficar muito mais fresquinha. E quando tá frio, ela vai ficar mais quentinha. Ela vai guardar o calor ali dentro. Exatamente.
Além disso, tem também a questão do teto verde, né, que é por onde a gente já viu também que 80% do calor que entra numa residência vem pelo telhado. Quando a gente tem pelo menos 15 centímetros ali de terra, a gente consegue então barrar esse calor nos dias de calor e fazer com que a casa fique com uma temperatura muito mais amena comparado com o ambiente externo. Qual que é o tamanho do terreno? O terreno tem 1.246 metros quadrados. Ah, é grande mesmo. E a casa está com quanto? Ela está com o mínimo que o condomínio exige, são 200 metros quadrados. Ela tem, na verdade, 204 metros quadrados. 204. Então vamos explicar em cima da maquete. Sim. Aqui é a rua, é isso? Na verdade é aqui. Ah, a rua é aqui em Isso, cima. aqui é a rua, exato. Então a gente chega por aqui, né? Tem acesso tanto por aqui quanto por aqui. E a gente já tinha então existente esse muro, que é a de divisa do condomínio, e o muro do fundo. Aí acabamos economizando também já nesse fechamento, que já seria um bom custo, né? Nossa ideia era conseguir uma privacidade para o fundo do lote, uma vez que a gente não vai ter vizinho ali tão cedo, né? A não ser do lado de cá. Então por isso esses dois braços para poder garantir essa privacidade. Esse lado de cá, a gente praticamente não fez nenhuma movimentação de terra, já era uma declividade natural do terreno. Então, em 5 metros a partir da testada, ele já está ali 6 metros abaixo do nível da rua, e que virou a nossa rampa de acesso. E aí toda essa terra que estava aqui, que vinha muito mais, descia mais suave, ela foi então feito um corte e essa terra foi reservada no terreno, já está lá há 2 anos e meio, para a gente poder então usar para fazer as paredes. Um ponto importante aqui é que a gente sempre pensa o lote e não só a casa. Então a gente segue 4 conceitos, os conceitos básicos ali da permacultura, do design permacultural, aplicado num terreno de 1.246 metros quadrados, que é a conexão entre a edificação, então pensar habitação, água, energia e alimento. Isso tudo junto, de forma que uma coisa esteja conectada com a outra, né? Então a edificação veio nesse sentido de conseguir garantir privacidade, ter conforto e saúde para os usuários, moradores, né? Com técnicas construtivas, utilizando material local, mas ao mesmo tempo toda a água que entra e a água que sai da casa, ela também tem que ser pensada de onde ela vem e para onde ela vai. Então a gente vai ter uma fonte que é a própria concessionária, né, que vai fornecer água, mas também a gente vai ter água, armazenamento de água da chuva, tem previsto ali 25 mil litros de captação de armazenamento de água da chuva. A gente vai implantar nessa primeira etapa 15 mil e tem mais 10 mil para ser colocado num segundo momento. E as águas que vão ser, a gente chama de águas servidas, né, seria o efluente, o esgoto. Hoje no condomínio é uma fossa séptica por exigência, mas a gente já se precaveu acreditando que a legislação vai avançar, vai evoluir um pouco, vai se modernizar, e aí a gente separou as águas negras das águas cinzas, para que a gente possa tratar elas de forma diferente no futuro, né? Reaproveitando. Então vai ser uma água de reuso, que a gente pode usar a água que sai da pia da cozinha, pia do tanque, máquina de lavar, chuveiro, que é uma água sem patógenos, a gente consegue tratar, armazenar e bombear ela para uma irrigação, né? Então a gente vai ter no futuro 3 fontes de uso de água. Em relação à alimentação, bastante área para produção de alimento, né? O paisagismo produtivo, inspirado aí, né, no partido lá feito na sua casa, né? Que a gente vê que é possível produzir uma boa quantidade de alimento em pequenos espaços, então aqui a gente sabe que tem que considerar inclusive o manejo, né, para essas áreas, então na escolha das espécies e tudo mais, tanto no teto verde quanto no lote como um todo. O legal do teto verde é que a gente compensa a projeção do que foi edificado, a gente compensa no próprio lote, criando uma nova área permeável, né? Então eu estou impermeabilizando 200 metros quadrados e estou criando mais 200 metros quadrados de área de jardim. Então eu compensei a minha impermeabilização ali 100% em loco, né? E por fim, o último ponto é a questão da energia. Então além da questão de um aquecedor solar para aquecer as águas de chuveiro e pias, também a previsão dos painéis fotovoltaicos para poder gerar energia também ali em loco, né? Então, para fechar, Mário, fala um pouquinho da planta da casa. Bom, a gente pensou então
trabalhar no mínimo possível de área construída, né, 200 metros quadrados, e tentando também ter um recuo suficiente para conseguir ter essa privacidade e bastante iluminação e ventilação natural. Tá? Então, um programa bem simples, são 3 suítes, né? Uma cozinha integrada com a sala, um lavabo, e a garagem ela ficou um espaço multiuso, ela tem uma bancada de apoio ali, tanto para poder ter uma estação de trabalho, pequenos concertos, com bastante mobiliário embaixo dessa bancada, mas também com uma pia de apoio, e ela tem uma integração ali com a cozinha para um dia possível de chuva, se tiver mais pessoas e quiserem ficar nesse ambiente integrado, ela também foi pensada para isso. Embaixo da garagem foi feito então o espaço para as cisternas, né, para armazenar a água da chuva, e a área de serviço que está ali também na área coberta, próxima da cozinha. Tá? Então, basicamente, a gente tem esses pontos da área construída. Mas a gente ganha 200 metros quadrados de um lounge lá em cima, né, um rooftop, vamos dizer assim, né, que é o jardim lá em cima, que vai poder também ser um ambiente de uso para ver o pôr do sol e poder usufruir ali até, né, fazer alguns eventos por ali também. Muito legal o projeto, né? E esse é só o primeiro vídeo, a gente tá só apresentando aqui o projeto pra você. A gente não vai se estender muito porque a gente vai ver tudo isso sendo feito na prática agora, né? O telhado verde, a parede tapa de pilão, queria tanto ver essas coisas e agora a gente vai ter a oportunidade aqui de aprender com a obra do Mário. Então, se inscreve no canal, aciona aí o sino pra você não perder os próximos episódios. E se você ficou com alguma dúvida, deixa aí no comentário que eu sigo aqui os próximos vídeos, fazendo as perguntas pro Mário também e tirando todas as dúvidas em relação a essa casa aí que a gente vai acompanhar do começo ao fim. Obrigada e até o próximo vídeo.